Sou Leandro Rodrigues, iremos apresentar mais um PAP, Projeto de Ação Profissional, e o tema para esse semestre é a situação do setor do Porto de Santos. Iremos a apresentação do grupo. Como objetivo principal, analisar a situação do setor de transporte no Brasil, apontando os modais da situação do Porto de Santos, visando melhorar e proporcionar o desempenho nas áreas de estudo. Há uma grande necessidade de investimento em infraestrutura para que o porto funcione de forma eficaz, pois o mesmo pode gerar prejuízo ou lucro para o desenvolvimento do Brasil. A situação de transporte no setor no Brasil. No contexto atual, o Brasil busca a retomada de crescimento econômico e crescimento de produção agrícola, industrial e de exportações que influenciam diretamente neste assunto. O sistema de logística e as tarefas relacionadas ao transporte estão intimamente ligadas com as dimensões do tempo e a utilidade do lugar. Diante da situação real, é necessário compreender a atual situação dos modais de transporte do Brasil, visando apresentar benefícios e a utilização de cada modal às suas deficiências. No país, o sistema de transporte é dividido em 5 modais, sendo eles rodoviário, ferroviário, aquaviário, aeroviário e dutoviário. Transporte rodoviário. O transporte rodoviário brasileiro ele surgiu com a construção da rodovia Rio-São Paulo, na data de 1926. O transporte rodoviário serve de rotas curtas de distância para produtos acabados ou semi-acabados. O modo rodoviário transporta a maior parte dos produtos manufaturados do Brasil, embora seja considerado viável apenas para viagens de curtas distâncias, devido ao custo do frete. A grande vantagem do transporte rodoviário está na facilidade de se chegar a qualquer ponto do território nacional, com exceção dos produtos locais. Aeroviário é o modal realizado através de aeronaves, podendo ser efetivado apenas dentro do país ou envolvendo outros países, sendo continental ou intercontinental. Aquele que é realizado dentro do país é denominado doméstico, nacional ou cabotagem. E o que envolve países estrangeiros é o internacional. É o transporte mais rápido, porém o seu custo é mais elevado, devido à utilização de equipamentos caros e de instalações que exigem a maior grau de sofisticação, como os aeroportos. Agora eu vou te apresentar o transporte aquaviário. O modal transporte aquaviário é aquele realizado pelos rios, lagos, mares, oceanos e através de embarcações. É considerado mais lento de todos os modais. Este modal divide-se em 2 ramificações, o transporte fluvial e o marítimo. O transporte fluvial é realizado em lagos e rios, já o marítimo é realizado em mares e oceanos. Existe também o termo cabotagem, utilizado para dominar a navegação realizada ao longo da costa brasileira. Rodoviários. O transporte dutoviário se traduz em transporte de granéis por gravidade ou pressão mecânica através dos dutos, adequadamente projetados para a finalidade. Os dutos encontrados no Brasil são divididos em oleodutos, gasodutos, minerodutos. No Brasil, este modal não é muito utilizado, visto que o pouco investimento
para esse tipo de modal. Como as vantagens apresentam o transporte do produto com maior rapidez, se torna mais barato, visto que não necessita de combustível ou de um veículo para transporte. O modal de transporte ferroviário é aquele realizado através das ferrovias, por vagões que podem ser fechados ou podem ser abertos, plataformas, entre outros tipos de vagões. Existem duas formas de serviço ferroviário, o transportador regular e o privado. Um transportador regular presta serviço para qualquer usuário, sendo regulamentado em termos econômicos e de segurança pelo governo. Já o transportador privado pertence a um usuário particular, que utiliza em exclusividade. O setor de transporte na cidade de Santos. A cidade de Santos possui um papel fundamental no sistema logístico brasileiro, visto que possui um dos principais portos do país, que é o Porto de Santos. Está localizado no litoral do estado de São Paulo, possui divisas com Santo André, Mogi das Cruzes, Guarujá, Bertioga, Cubatão e São Vicente, e é a cidade banhada pelo Oceano Atlântico, além de estar próxima às regiões economicamente importantes do país. O porto da cidade competem pelo mesmo espaço, visto que os dois geram impacto de crescimento e desenvolvimento de um para o outro, e vice-versa, formando um sistema que visa a valorização e o incentivo ao comércio. A cidade de Santos possui, além da zona portuária, o Parque Industrial de Cubatão, tendo grande responsabilidade perante o suporte do comércio de exportação e considerada a sede pelo Centro Siderúrgico. De acordo com o Emplaza de 2005, a cidade apresenta problemas comuns entre os centros urbanos, a falta de infraestrutura, saneamento básico, transporte, habitação e além de problemas ambientais. Proposta de melhorias. Após a análise de problemáticas enfrentadas pelo sistema de transporte no Porto de Santos, acredita-se que as melhorias de infraestrutura e gestão seriam a grande valia para o desenvolvimento do porto. Há um grande problema perante a administração das partes envolvidas, já que o Porto de Santos é administrado pelo governo federal e a cidade pelo governo municipal. Sendo assim, algumas decisões tomadas de forma individual. A logística do porto é confusa. Além da de apresentar a necessidade de melhoria na segurança e eficiência do porto, pois a tendência é cada vez mais que utilize navios maiores. Diversas vezes há congestionamentos na cidade de Santos em todos os modais por conta do porto. Muitas vezes o porto invade a zona urbana, sendo assim, torna-se necessário definir claramente a área territorial do porto da cidade. Há também a necessidade de melhorias em outros modais do setor de transporte. A infraestrutura dos modais de transporte que estão ligados ao porto apresentam certamente mostrando grande carência de investimentos. É interessante para o porto criar um layout que facilite a passagem e circulação de navios na zona portuária, facilitando a carga e descarga de produtos com maior rapidez. Outro ponto a ser melhorado seria referente à burocracia. Seria interessante criar mecanismos que auxiliam na fiscalização, mas que ao mesmo tempo facilitem o envio de informações para que os produtos não fiquem parados na zona portuária por muito tempo. Também é interessante trazer melhorias que envolvam questões ambientais, pois a cidade sofre com problemas de poluição, em partes por conta da instalação do porto da cidade. É interessante implantar o projeto de revitalização das ferrovias
tanto as que dão acesso ao porto, quanto as demais ferrovias brasileiras, pois em diversos países o transporte ferroviário é o maior transporte rodoviário de cargas, deixando rodovias menos congestionadas. Outra grande preocupação se refere ao cais do porto. Há uma grande necessidade de reforma nos armazéns, que recebem as mercadorias com o intuito de modernizá-los. Sendo assim, é interessante a criação de um projeto de reforma desde o espaço para que ocorra a revitalização dos armazéns desativados. Concluímos, a importância do setor transporte no Brasil vem se mostrando cada vez mais evoluído, crescendo e influenciando diretamente no crescimento econômico do país. Para a realização deste projeto, fez-se necessário aplicar conhecimentos adquiridos nas disciplinas cursadas da grade curricular de logística. Através da pesquisa bibliográfica, é possível apresentar um panorama vivenciado pelo setor de transporte, principalmente o ambiente em um Porto de Santos se encontra, evidenciando suas principais problemas e a maioria delas envolvendo a falta de infraestrutura no funcionamento. Todo esforço concentrado para a realização deste trabalho acarretou em uma aplicação do conhecimentos adquiridos teoricamente pelos alunos, aliado à possibilidade de presenciar o mesmo em conceitos práticos em organização, estudo utilizado, agregando a experiência para todos os envolvidos, gerando conteúdo para o transporte para os estudos posteriores.